Meus irmãos e amigos em Cristo Jesus, estamos aqui para iniciar o capítulo 3 e 4 da lição número 9, onde fala que Deus levanta profetas. Vamos lá aprendermos com a palavra do Senhor, com essa lição maravilhosa, a lição para juvenis, mas que serve para adultos, serve para todos, porque estuda a palavra de Deus. Vamos lá, quem está falando aqui é Everton, professor de escola dominical e amante de escola bíblica, né? A palavra de Deus é maravilhosa. E quanto mais estudamos a palavra de Deus, nós aprendemos, né? Como é bom e maravilhoso aprendermos com a palavra do Senhor. Vamos lá? Meus irmãos, nós vemos aqui, né, nós vemos que a lição dos juvenis, número 9, onde fala sobre Deus levanta profetas, e iremos iniciar aqui o capítulo 3 e o capítulo 4 aqui da lição. Nós já estamos aqui na parte 2 aqui do vídeo. Vamos lá? Por exemplo, qual era das funções do profeta? Né? Nós já aprendemos aqui a missão dos profetas. Nós estudamos aqui no capítulo 1 sobre o movimento profético e tipo de profetas, profetas literários, profetas não literários. Nós vemos aqui os profetas da Bíblia, o serviço dos profetas. Mas eu queria ler para vocês aqui em Deuteronômio capítulo 33. Deuteronômio capítulo 33, versículo 1, que diz assim: Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua partida. Nós vemos aqui que Moisés também, ele era homem, ele era profeta de Deus, ele foi um juiz, podemos assim dizer. Ele foi profeta, ele foi um grande instrumento de Deus. Ele não faz parte ali do tempo dos juízes, ele não era considerado ali, ele foi contemporâneo, ele não foi ali, viveu na época dos juízes, foi antes, mas Moisés, ele era considerado um profeta de Deus, porque ele recebia a mensagem de Deus, recebeu o decálogo. Deus usou ele ali no Egito, Deus usou ele ali no caminho, no deserto, no caminho para Nova Canaã. Então Moisés era um homem de Deus. Vamos ler também lá em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, versículo 9, que diz o seguinte. Versículo 9. E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um homem santo de Deus. Os profetas, eles eram chamados de homens santos de Deus. Tinham essa diferenciação. Então o profeta, ele era considerado um homem de Deus, um homem que recebia a mensagem divina. Então tinha esse respeito, eles tinham essa autoridade ali na nação de Israel. Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá. Então a missão dos profetas. Qual era a missão dos profetas? Nós já estamos aqui, tem a ver com um pouco o tópico primeiro. Entregar a mensagem de Deus. Então essa era a missão do profeta. Ele entregava essa mensagem para um rei. Ele poderia ser para um rei, que é uma autoridade política, podemos assim ver. Então ele entregava essa mensagem de Deus para um rei, que era uma autoridade política, também para um sacerdote, que é uma autoridade religiosa, certo? Então o profeta, ele poderia entregar essa mensagem tanto para o rei, a autoridade política, tanto para o sacerdote, a autoridade religiosa, ou para o povo, que tem a ver com a nação. Então a mensagem de Deus não poderia deixar de ser entregue. Essa era a missão do profeta. Então nós vemos aqui, eu coloquei aqui uma analogia para nós vermos aqui: obediência, o obediente, versus desobediente. Então, nós estudamos aqui no capítulo passado dessa lição que as mensagens podem ser mensagens de juízo, mensagem de perdão divina. Nós vemos aqui que o profeta também, ele trazia uma mensagem de juízo para o povo desobediente. Quando o povo estava afastado de Deus, quando o povo era desobediente a Deus, então a mensagem de Deus era de juízo para o povo desobediente. Porém, quando o povo obedecia a Deus, né, quando o povo era obediente, a mensagem era bênçãos. Eram bênçãos para o povo que? Obediente. Então, quando o povo ele era obediente, a mensagem divina era a mensagem de bênçãos.
Quando o povo era desobediente, a mensagem era de juízo. Então tinha essas mensagens. E por conta disso, muitas vezes os profetas, para os obedientes, para quem era obediente, ele recebia a mensagem divina, mesmo que fosse uma repreensão, mas por ele amar e ser obediente a Deus, ele se arrependia. Essa mensagem trazia o pecador para o arrependimento, para pedir perdão a Deus. Porém, quando a mensagem era de juízo e o povo era desobediente e queria continuar na desobediência, o povo se rebelava, o povo não dava ouvidos. Por isso, muitos dos profetas, eles eram, eu falei aqui que o profeta ele era respeitado pelo povo. Ele tinha uma certa autoridade. Mas para o povo que era obediente a Deus, para aqueles rebeldes, para os desobedientes, muitas vezes os profetas eles foram perseguidos, rejeitados, presos, esbofeteados, ele apanhava, açoitados e algumas vezes foram mortos. Então nós podemos ver que muitas vezes até os reis, até os líderes de Israel perseguia ali os profetas. Nós podemos, um grande exemplo disso, infelizmente, é quando Acabe ele se casa ali com uma mulher estranha, estrangeira, traz ela para o reino traz para o reino ali de Israel, e nós vemos que essa mulher, quando vem, ela traz suas abominações, seus deuses, e muitos profetas foram perseguidos, rejeitados, presos, infelizmente também alguns foram mortos. Nós vemos que Jezabel era uma mulher terrível, era uma mulher abominável, era uma mulher rejeitada por Deus, era uma mulher que amava o pecado, que era rebelde, que amava a desobediência. Então quem ama quem é rebelde, quem ama a desobediência, ele nunca vai usufruir das bênçãos de Deus, porque as bênçãos de Deus é para quem é obediente. E se alguém é desobediente, mas se arrepende, ele vai usufruir das bênçãos de Deus. Mas o juízo é para aqueles que não querem se arrepender. Muitas vezes o juízo vinha, o juízo da parte de Deus vinha, o povo se arrependia, passava por esse juízo, passava por essa aflição, passava pelo aperto, mas se arrependia e Deus depois dava bênçãos. Então o rebelde, ele sempre vai passar por, o juízo sempre vai ser aflitoso, sempre vai passar por aflição. Mas o obediente, mesmo que o rebelde se arrependa, e o obediente, ele vai usufruir das bênçãos de Deus. Por quê? Porque se arrependeu, porque deu ouvidos à palavra de Deus. A Bíblia diz que Davi, quando ouviu o juízo de Deus ali dado por Natã, ele se arrependeu, ele se entristeceu. Aquela mensagem trouxe tristeza, trouxe remorso, trouxe arrependimento. Por quê? Porque ele era um homem que obedecia a Deus. E quando falhou, pediu perdão a Deus e se arrependeu. Mas aqueles que não querem se arrepender, aqueles rebeldes, eles sempre estarão passando por juízos, por aflições, porque não querem obedecer a Deus. No quarto capítulo aqui da lição fala sobre os falsos profetas, como nós podemos, de uma maneira, como podemos identificar esses falsos profetas. Por exemplo, os falsos profetas. Os falsos profetas eles eram imorais. Os falsos profetas eram pessoas imorais. Muitas vezes eles se tornavam pessoas populares. Por quê? Porque eles falavam o que era bom aos ouvidos do povo. Então, por ele falar o que era bom aos ouvidos do povo, ele se tornava pessoas populares, porque ele não trazia juízo. A mensagem dele sempre era uma mensagem de bênçãos. Tanto o povo na rebeldia, na obediência a Deus, ou na rebeldia, a mensagem deles, desses falsos profetas, sempre era de bênção, sempre era aquilo que o povo queria escutar, nunca era de juízo. Nós vemos aqui, por exemplo, eu não vou ler aqui porque é um capítulo, mas depois vocês leiam no livro de Deuteronômio, capítulo 13. Fala sobre requisitos e características que preenchem a ficha de um falso profeta. Então nós vemos aqui que o falso profeta, ele sempre vai estar em desacordo com a palavra de Deus. Ele não fala em nome de Deus, mas ele sempre fala o que é bom aos ouvidos do povo. Já nós vamos ler um capítulo aqui para vocês verem um exemplo. E o profeta genuíno, aquele profeta de Deus, aquele que ama a palavra de Deus,
o profeta genuíno, ele sempre vai estar de acordo com a palavra divina, ou de acordo com a palavra de Deus, certo? Ou seja, profetas, eu coloquei aqui só para nós entendermos, profetas não eram intérpretes. Eu já vi alguém dizer que profeta, ele era intérprete. Intérprete, ele traduz um idioma. O intérprete, ele ouve a mensagem em um idioma e traduz para outro idioma. Essa é a função do intérprete. Nós mais podemos dizer que o profeta, ele não é um intérprete, mas sim um porta-voz da mensagem divina. Então, o profeta, ele é um porta-voz da mensagem divina e não um intérprete. Vamos ler aqui no livro de segundo a Reis, não, eu já li aqui, 2 Reis 4:9. Vamos ler 2 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 18. Capítulo 18. Eu não vou ler todos não, depois vocês leem 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 6 ao 16. Mas veja assim, 2 Crônicas 18, 16, diz assim: Disse, porém, estava uma conversa aqui, Josafá, rei de Judá, e Acabe, rei de Israel. E disse, porém, Josafá: Não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor. Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Ilá. E disse Josafá: Não fale assim o rei. Então mandaram chamar. Por quê? Porque Acabe não era obediente a Deus. Era um homem rebelde, se casou com Jezabel, se casou com mulheres estranhas, de outros reinos, de outras que adoravam outros deuses. Então Micaías era um profeta de Deus. E sempre quando Acabe buscava algum profeta para saber qual era a mensagem divina, Micaías sempre dava uma repreensão em Acabe porque ele não obedecia a Deus. Lembra que o profeta do povo, ele sempre vai falar o que é bom ao ouvido do povo. O profeta genuíno, ele sempre vai estar de acordo com a palavra de Deus. E Micaías era um profeta de Deus. Ele falava muitas vezes repreensão, até com o próprio rei. Ele era um homem corajoso. Vamos ler aqui no livro de Miqueias. Vamos ler aqui no livro de Miqueias, capítulo 3, versículo 7, que diz o seguinte: E os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão, sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Aqui Deus está falando do juízo dos falsos profetas, daqueles que dizem que falam em nome de Deus, mas na verdade não falam em nome de Deus. Vamos ler aqui para finalizar no livro de Jeremias, capítulo 23. Jeremias, capítulo 23, versículo 32, que diz o seguinte: Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, os que contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhe deis ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Então Deus, ele é contra aquele que fala mentira, e um falso profeta é um mentiroso. Vou finalizar por aqui. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Espero que você tenha aprendido com essa lição, porque eu aprendi muito. Então, obrigado a todos que assistem esse vídeo. E vamos lá, aprendermos mais. Na próxima lição, lá na lição número 10, também está muito boa para o nosso aprendizado. Então, paz do Senhor, fique na paz. Jesus abençoe a sua vida e a sua casa.